Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática? Hoje, dia 27 de maio de 2021, quinta-feira, e usaremos o livro Aprende Brasil e também o caderno para fazermos o cabeçalho. Vamos lá? Então, no caderno, com letra bem caprichada, escrevam lá. Escola Municipal Odila Galilista, Macatuba, 27/5/2021. Sou o seu nome com letra maiúscula. A rotina do dia, faremos a oração, depois, em matemática, vamos estudar as páginas 25, 26, 27, 28 e 29. Vamos usar a calculadora, faremos uma investigação matemática e também vamos estudar o quilograma, o grama e o miligrama, ok? E vocês terão ainda à disposição lá no grupo uma leitura de leite, certo? Vamos lá, então. Vamos fazer a oração do estudante? Senhor, eu sou estudante e, por sinal, inteligente. Prova isto é o fato de eu estar aqui, conversando com você. Obrigado pelo dom da inteligência e pela possibilidade de estudar. Mas, como você sabe, Cristo, a vida de estudante nem sempre é fácil. A rotina cansa e o aprender exige uma série de renúncias. O meu jogo preferido, os meus passeios e também alguns programas de TV. Eu sei que preparo hoje o meu amanhã. Por isso lhe peço, Senhor, ajuda-me a ser um bom estudante. Dê-me coragem e entusiasmo a cada dia para recomeçar. Abençoe a mim, a minha turma e a minha professora. Amém. Bom, então lembrem de dar o ok, tá? Representando a presença de vocês na aula. E, se possível, sempre que possível, envie imagens das atividades, fotos, e não deixem de fazer a correção das atividades. Vamos falar um pouquinho mais sobre isso nos lembretes. Então, pessoal, ainda estamos em pandemia, vamos nos cuidar. Não, já colocaram o nome na apostila? Quem não colocou, faça isso. Realizem as atividades de todas as disciplinas, não deixem de fazer, inclusive, as atividades de inglês, de arte, ok? Assista a videoaula completamente para realizar as atividades e vá fazendo pausa e realizando as atividades e faça a correção. Combinado? Então, vamos lá. Investigação matemática. Coloquem a data na página. Hoje é dia 27/5. Quem não tem calculadora, pode usar, pessoal, o celular, tá? Ele tem a função de calculadora também. Então, vamos lá. Investigação matemática. Vamos investigar as propriedades da adição. Para essa atividade, você vai precisar de uma calculadora. Resolva as adições e registre abaixo as somas encontradas. Então, olha só, a primeira adição que vocês vão resolver aí com a calculadora. 234 mais 450. Registrem o resultado aqui. Depois façam o contrário. 450 mais 234. E registrem também o resultado aqui. Façam a mesma coisa com os demais cálculos. E verifiquem se quando trocamos a ordem das parcelas, se muda o resultado. Vamos descobrir? O que você observa em relação às parcelas das adições que aparecem em cada linha do quadro? As parcelas são iguais? Elas são iguais, né, gente? Só mudam a ordem, né? Ó, 234 mais 450, aqui mudou a ordem. 450 mais 234. Então, as parcelas são iguais. O que mudou foi a ordem. Quais os resultados encontrados em cada linha do quadro? E os resultados? São os mesmos? Também, os resultados são os mesmos, né? Então, olha só, em uma adição, a ordem das parcelas não altera a soma, é a propriedade comutativa da adição, tá? Então, na adição, somente na adição, não importa a ordem das parcelas, tá? O resultado vai ser sempre o mesmo, ok? Então, agora, atividade número 2. Resolva as adições somando primeiro os números de cor verde. Então, vocês têm aí, ó, no caso da primeira, em verde está o 35 mais o 12. Então, primeiro resolva 35 mais 12.
Depois, ao resultado desse cálculo, soma 17. E registra aqui o resultado, certo? Depois, faz 12 mais 17. Ao resultado desse cálculo, soma 35. E registra aqui. O mesmo faça com as demais. E agora, o que você observa em relação às adições que você efetuou em cada linha do quadro? E aí? Foi diferente ou foi igual? Registre aí o que você observou. Se somando as parcelas, muda o resultado ou não? Registrem aí. Então, os resultados encontrados em cada linha do quadro são iguais ou são diferentes? Registrem aí. Continuando, então. Em uma adição com 3 parcelas ou mais, podemos associá-las de forma diferente sem alterar a soma. É a propriedade associativa da adição. Então, atividade número 3. Resolva as adições e registre no quadro as somas encontradas. Então, 234 mais 0. Registre o resultado. Depois, faça 0 mais 234. Registre o resultado. E o mesmo façam com as demais. Tá? Registre os resultados aí no espaço. E vamos para a próxima página. Coloquem a data na página. E vamos lá. O que você observa em relação às parcelas das adições de cada linha do quadro? E aí? E agora? Foram iguais? Os resultados encontrados em cada linha. Os resultados são iguais ou diferentes? Registrem aí. Próximo. Ao adicionar o 0 a um número, o resultado é o próprio número. O 0 é o elemento neutro da adição. Não muda o resultado, né, gente? Então, aqui, as parcelas das adições em cada linha do quadro. Qual é a resposta? Uma das parcelas é igual a 0, né? Que não vale nada. Aos resultados encontrados em cada linha. São iguais às parcelas diferentes de 0, ok? Então, vamos lá. Atividades. 1. Para uma festa de aniversário, foram encomendados 550 brigadeiros e 200 beijinhos. Ana e Ricardo calcularam a quantidade de doces encomendados para a festa. Olha como que a Ana fez. Eu adicionei a quantidade de brigadeiros à quantidade de beijinhos. Então, ela somou, né? 550 mais 200. O Ricardo, olha como ele fez. Eu somei a quantidade de beijinhos à quantidade de brigadeiros. Ele fez praticamente a mesma coisa, só que trocou a ordem, né? Então, resolva as adições para descobrir quem calculou corretamente a quantidade dos doces encomendados. Ana ou Ricardo? Por quê? Então, vocês vão fazer, primeiro, o resultado da Ana. Então, escrevam aí, Ana, e façam lá a quantidade de brigadeiros mais a quantidade de beijinhos. Ou seja, 550 mais 200. Depois, escrevam lá, Ricardo, e façam a forma como ele fez. A quantidade de beijinhos, que são 200, mais a quantidade de brigadeiro, que são 550. E calculem aí, para ver se o resultado foi igual ou diferente. E coloquem a resposta, tá? Atividade número 2. Quais números devem ser colocados no lugar de? Para tornar válidas as propriedades da adição. E aí? Respondam. 190 mais 200 é igual a 390 e 200 mais 190, certo? Que é igual a 390. A B, 100 mais 200 mais quanto que é igual a 550? 100 mais 200. Para chegar no 550, quanto falta? E 250 mais 200 mais 100 é igual a 550. Ó, que número
um desses números aqui não estão aqui. Então, é ele que está faltando, tá? C, 856 mais quanto é igual a 856? Estou somando. Quanto que eu tenho que somar 856 para ser igual a 856? E D, 0 mais. Quanto é igual a 2.459? Que número que eu tenho que somar a 0 para ser 2.459? Pensem aí um pouquinho. O pessoal tem um QR Code aqui, a professora vai enviar ele para vocês também, mas quem quiser já se adiantar, é só colocar o aplicativo aí, né? Bom, vamos lá. Agora nós vamos estudar um pouquinho de quilograma, grama e miligrama. Leia o texto a seguir. Foto de formiga com peso 100 vezes maior que o seu ganha prêmio. A imagem de uma formiguinha carregando 100 vezes seu próprio peso, enquanto anda de ponta cabeça em uma superfície de vidro, ganhou o prêmio do primeiro concurso de fotografia científica realizado pelo Conselho de Pesquisas Científicas em Biologia e Biotecnologia do Reino Unido. A fotografia foi tirada no Departamento de Zoologia da Universidade de Cambridge, Inglaterra, por uma equipe de pesquisadores que investigava as patas extremamente pegajosas de formigas e outros insetos. A imagem capturada por Thomas Englen mostra uma formiga asiática, tecelã, de cabeça para baixo em uma superfície lisa, carregando um peso de 500 miligramas em suas mandíbulas, né? Então, essa foto está disponível lá nesse endereço eletrônico, ok? E aí vamos responder, de acordo com o texto, hein? Qual é o peso que essa formiga aparece carregando na fotografia? Qual é o peso, gente? Onde que ele está? Vamos achar ele aqui. Aqui. Deixa eu pegar aqui. Anotar. Olha aqui, ó. 500 miligramas. 500 miligramas. Que é 100 vezes... que é 100 vezes maior que o peso dela, né? Qual é o peso dessa formiga? 500 dividido por 100 é igual a... O peso dela é 5 miligramas. Tá? 500 dividido por 100 vai dar 5 miligramas. Olha só, gente. Ela carrega tudo isso de peso. Continuando, vamos para a próxima página. Atividades. O peso do objeto que a formiguinha da fotografia carrega foi medido em miligramas. Miligrama é uma das unidades usadas para medir a massa. Além do miligrama, a massa também pode ser medida em gramas e quilogramas. Então, olha só, alguns jeitos de se medir, né? Olha o menino aí se pesando e o homem pesando alguma coisa numa outra balança aí, ó. Atividade 2. Quais unidades de medida foram usadas para indicar a massa do menino e da manteiga? E aí, o que ele usou para medir aqui? Para medir o peso da criança, qual tipo de... que unidade de medida podemos usar? O quilograma, né? O quilograma. E para medir a manteiga? O grama, certo? B. Você sabia que a palavra quilo é usada algumas vezes para se referir à unidade de medida do quilograma e que significa 1000? Pois é. Com base nessa informação, responda: com quantos gramas há
em 1 quilograma? E aí? Quantos gramas há em 1 quilograma? Há 1000 gramas. Em 1 quilograma. Então, em 1 quilograma há 1000. Desculpa, gente, em 1000 gramas há 1 quilograma. Deixa eu terminar de escrever aqui. Quilograma, ok? Então, há 1000 gramas em 1 quilograma, ok? Ponto. Continuando, vamos lá. Quilograma, grama e miligrama são unidades de medida de massa. Então, 1 quilograma igual a 1000 gramas. 1 grama igual a 1000 miligramas. Tá? Para atividade 2. Para que a formiguinha transportasse 1 grama, quantos objetos iguais ao da fotografia ela deveria carregar? Por quê? Então, qual é o peso do objeto? Olha só, ele tem 500 miligramas. Isso. E aí, quantos objetos ela deveria transportar? Dois objetos, né? Atividade número 3. A sua massa é medida em quilogramas. A sua massa, o seu peso, é medido em quilogramas, gramas ou miligramas? E agora? Em quilogramas e gramas, né? A nossa massa, o nosso peso é medido em quilogramas e gramas, ok? Vamos para a próxima página agora. Atividade 4. Não deixem de colocar a data na página. Ricardo é confeiteiro e precisa de 1 quilograma de morangos para fazer um bolo. Ele precisa de 1 quilo de morango para fazer o bolo. Veja a quantidade de morangos que Ricardo tem na confeitaria. Olha só, ele precisa de 1 quilo, ou seja, 1000 gramas. Ele tem 785 gramas. E agora? Quantos gramas de morango faltam para completar 1 quilo? E agora, hein? 785 para chegar no 1000. Quanto falta? E o que eu faço? E agora, o que eu faço? Calcula aí. Menos 1000 menos 785, que nós vamos descobrir quanto que falta, né? E aí coloque a resposta, ok? Quantos quilogramas faltam? Quantos gramas faltam para chegar no 1000? Atividade número 5. Para fazer o bolo de morango, Ricardo também precisa de 1 quilo de manteiga. Quantas embalagens de manteiga iguais a essa ele deve comprar? Olha só, na embalagem tem 250 gramas. Quantas embalagens ele vai precisar para formar 1000 gramas? 1 quilo. 250 cada embalagem para formar 1000 gramas. Ou seja, 1 quilo. Quantas embalagens de 250 ele vai precisar? Responda aí. 6. A balança de 2 pratos a seguir está em equilíbrio. Olha só, essa balança ela está equilibrada com esses pesos. 2 de 1 quilo e 2 de 250 gramas. Qual a massa do pacote de farinha de trigo? Qual é o peso que tem aqui? 1 quilo mais 1 quilo, 2 quilos. 250 gramas mais 250 gramas, 500 gramas. Então, aqui tem 2 quilos e 500 gramas. 2,5 quilos, né? E então, quantos quilos pesa esse pacote de farinha? 2,5 quilos, né? Então, façam o cálculo aqui e coloquem a resposta, ok? Pessoal, por hoje é só.
né? Hoje nós fomos até a página 29, então não deixe de enviar as imagens das atividades. Se surgir dúvida, pode nos chamar, ok? Tenham todos um bom dia e fiquem com Deus. E não deixe de fazer as correções.